Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura de hoje serão os capítulos 8 e 9 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 8. É necessário, ao mesmo tempo, formar a juventude e abrir escolas. O cuidado dos filhos diz respeito propriamente aos pais. 1. Demonstrado que as plantazinhas do paraíso, ou seja, a juventude cristã, não podem crescer à maneira de uma selva, mas precisam de cuidados, vejamos agora a quem incumbe esses cuidados. Naturalissimamente, isso compete aos pais, de tal maneira que, assim como foram os autores da vida, sejam também os autores de uma vida racional, honesta e santa. Que para Abraão isso fosse uma obrigação solene, atesta-o Deus, porque eu sei que há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele que guardem os caminhos do Senhor e que pratiquem a equidade e a justiça. Gênesis capítulo 18, versículo 19. A mesma coisa exige Deus dos pais em geral ao ordenar: esforçar-te-ás por ensinar aos teus filhos as minhas palavras, e falar-lhe-ás delas quando estiveres sentado em tua casa e quando andares pelos caminhos, quando fores para a cama e quando te levantares. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. E pela boca do apóstolo: vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas educai-os na disciplina e nas instruções do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. São-lhes dados, todavia, como auxiliares, os professores das escolas. 2. Todavia, porque, tendo-se multiplicado tanto os homens como os afazeres humanos, são raros os pais que ou saibam ou possam, ou pelas muitas ocupações tenham tempo suficiente para se dedicarem à educação de seus filhos. Desde há muito, por salutar conselho, se introduziu o costume de muitos, em conjunto, confiarem a educação de seus filhos a pessoas escolhidas, notáveis pela sua inteligência e pela pureza dos seus costumes. A esses formadores da juventude é costume dar o nome de preceptores, mestres-escola e professores. Os locais destinados a esses exercícios comuns recebem o nome de escolas, institutos, auditórios, colégios, ginásios, academias, etc. Origem e desenvolvimento das escolas. 3. José atesta que o primeiro a abrir escola, imediatamente a seguir ao dilúvio, foi o patriarca Sem, a qual depois foi chamada escola judaica. E quem não sabe que na Caldeia, principalmente na Babilônia, havia numerosas escolas onde se cultivavam tanto outras ciências e artes como a astronomia. É sabido, com efeito, que depois, no tempo de Nabucodonosor, nessa sabedoria dos caldeus foram instruídos Daniel e os seus companheiros. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Havias também no Egito, onde foi educado Moisés. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22. No povo de Israel, por ordem de Deus, em todas as cidades foram construídas escolas, chamadas sinagogas, onde os levitas ensinavam a lei, as quais duraram até ao tempo de Cristo, tornando-se célebres pela pregação dele e dos apóstolos. Dos egípcios, os gregos e destes, os romanos, receberam o costume de fundar escolas. A partir dos romanos, espalhou-se o louvável costume de abrir escolas por todo o império, principalmente após a propagação da religião de Cristo, pela solicitude fiel de príncipes e bispos piedosos. Acerca de Carlos Magno, atesta a história que, à medida que ia submetendo cada povo pagão, logo lhe enviava bispos e professores, e erigia templos e escolas. Seguiram o seu exemplo outros imperadores cristãos, reis, príncipes e governadores de cidades, e de tal modo aumentaram o número das escolas que estas se tornaram inumeráveis.
Explica-se que, finalmente, devem ser abertas escolas por toda a parte. 4. Que este santo costume se deve não apenas manter, mas até aumentar, interessa a toda a cristandade, a fim de que em toda e qualquer comunidade de homens bem ordenada, quer seja cidade ou vila ou aldeia, se construa uma escola para a educação comum da juventude. Exige-o com efeito. 1. O decoro da ordem que deve ser observada por toda a parte. 5. A ordem louvável das coisas. Com efeito, se um pai de família não tem disponibilidade para fazer tudo o que a administração dos negócios domésticos exige, mas se serve de vários empregados, por que não há de fazer o mesmo no nosso caso? Na verdade, quando ele tem necessidade de farinha, dirige-se ao moleiro. Quando tem necessidade de carne, ao carniceiro. Quando tem necessidade de bebidas, ao taberneiro. Quando tem necessidade de um fato, ao alfaiate. Quando tem necessidade de calçado, ao sapateiro. Quando tem necessidade de uma casa, de uma relha do arado, de um prego, etc., dirige-se ao marceneiro, ao pedreiro, ao ferreiro, etc. Uma vez que, para instruir os adultos na religião, temos os templos, para discutir as causas em litígio e para convocar o povo e para o informar acerca das coisas necessárias, temos os tribunais e os parlamentos, por que não havemos de ter escolas para a juventude? Além disso, nem sequer os camponeses apacentam, cada um por si, os seus porcos e as suas vacas, mas contratam pastores assalariados que servem ao mesmo tempo a todos, dedicando-se eles, entretanto, com menos distrações aos seus outros negócios. Na verdade, há uma grande economia de fadiga e de tempo quando uma só pessoa faz uma só coisa, sem ser distraída por outras coisas. Deste modo, com efeito, uma só pessoa pode servir utilmente a muitas, e muitas podem servir a uma só. 2. A necessidade. 6. Em segundo lugar, a necessidade, porque, com efeito, raramente os pais estão preparados para educar bem os filhos, ou raramente dispõem de tempo para isso. Daí se segue, como consequência, que deve haver pessoas que façam apenas isso como profissão e, desse modo, sirvam a toda a comunidade. 3. A utilidade. 7. E mesmo que não faltassem pais a quem fosse possível dedicar-se inteiramente à educação dos seus filhos, seria, todavia, muito melhor educar a juventude em conjunto, num grupo maior, porque, sem dúvida, o fruto e o prazer do trabalho é maior, quando uns recebem exemplo e incitamento de outros. Com efeito, é naturalíssimo fazer o que fazem os outros. Ir onde vemos ir os outros, seguir os que vão à frente e ir à frente dos que vêm atrás. Aberto o curral, tanto melhor corre o forte cavalo, quanto tem a quem passar à frente e a quem seguir. Além disso, a idade infantil conduz-se e governa-se muito melhor com exemplos que com regras. Se lhe ordena alguma coisa, pouco se interessará. Se lhe mostra os outros a fazer alguma coisa, imitá-los-á, mesmo que lhe não ordenem. 4. Os exemplos constantes da natureza. 8. Finalmente, a natureza dá-nos por toda a parte o exemplo de que aquelas coisas que devem crescer abundantemente devem ser criadas em um só lugar. Assim, as árvores nas florestas, as ervas nos campos, os peixes nas águas, os metais nas profundidades da terra, etc. Nascem em grupos, e isso de tal maneira que, em geral, a floresta que produz pinheiros ou cedros ou carvalhos produz-los abundantemente, enquanto que as outras espécies de árvores, nelas, se não desenvolvem igualmente bem. A terra que produz ouro não produz com a mesma abundância os outros metais. Todavia, aquilo que queremos dizer encontra-se ainda mais bem expresso no nosso corpo, onde é necessário que cada membro receba uma parte do alimento que se toma, e, todavia, não se dá a cada um a sua porção ainda crua para que a prepare e adapte a si, mas há determinados membros que são como que oficinas destinadas a esse trabalho,
os quais, para a utilidade de todo o corpo, recebem os alimentos, fazem-nos fermentar, digerem-nos e, finalmente, distribuem o alimento assim preparado pelos outros membros. Assim, o estômago forma o quilo, o fígado o sangue, o coração o espírito vital e o cérebro o espírito animal, os quais, já preparados, difundem-se facilmente por todos os membros e conservam agradavelmente a vida em todo o corpo. Porque é que, portanto, não se há de crer que, do mesmo modo que as oficinas reforçam e regulam os trabalhos, os templos a piedade, os tribunais a justiça, assim também as escolas produzem, depuram e multiplicam a luz da sabedoria e a distribuem a todo o corpo da comunidade humana. 5. E da arte. 9. Finalmente, nas coisas artificiais, todas as vezes que se procede racionalmente, observamos o mesmo. É certo que o civicultor, girando pelas florestas e pelos pinhais, não planta os mergulhões por toda a parte onde os encontra próprios para a plantação, mas arranca-os e transporta-os para um viveiro e trata-os juntamente com centenas de outros. Do mesmo modo, quem se ocupa em multiplicar os peixes para uso da cozinha, constrói um viveiro, onde os faz multiplicar, todos juntos, aos milhares. Quanto maior é a plantação, tanto melhor costumam crescer as plantas. E quanto maior é o viveiro, tanto maiores se tornam os peixes. Ora, assim como se devem fazer viveiros para os peixes e plantações para as plantas, assim se devem construir escolas para a juventude. Capítulo 9. Toda a juventude de ambos os sexos deverá ser enviada às escolas. As escolas devem ser asilos comuns da juventude. 1. Que devem ser enviados às escolas não apenas os filhos dos ricos ou dos cidadãos principais, mas todos por igual, nobres e plebeus, ricos e pobres, rapazes e raparigas, em todas as cidades, aldeias e casais isolados, demonstram-no as razões seguintes. 1. Porque todos devem ser reformados à imagem de Deus. 2. Em primeiro lugar, todos aqueles que nasceram homens nasceram para o mesmo fim principal, para serem homens, ou seja, criatura racional, senhora das outras criaturas, imagem verdadeira do seu Criador. Todos, por isso, devem ser encaminhados de modo que, embebidos seriamente do saber, da virtude e da religião, passem utilmente a vida presente e se preparem dignamente para a futura. Que perante Deus não há pessoas privilegiadas. Ele próprio o afirma constantemente. Portanto, se nós admitimos a cultura do espírito apenas alguns, excluindo os outros, fazemos injúria, não só aos que participam conosco da mesma natureza, mas também ao próprio Deus, que quer ser conhecido, amado e louvado por todos aqueles em quem imprimiu a sua imagem. E isso será feito com tanto mais fervor, quanto mais acesa estiver a luz do conhecimento. Ou seja, amamos tanto mais, quanto mais conhecemos. 2. Todos se devem preparar para os ofícios da sua futura vocação. 3. Em segundo lugar, porque não nos é evidente para que coisa nos destinou a divina providência, é certo, porém, que, por vezes, de pessoas paupérrimas de condição baixíssima e obscurantíssima, Deus constitui órgãos excelentes da sua glória. Imitemos, por isso, o sol celeste, que ilumina, aquece e vivifica toda a terra, para que tudo o que pode viver, verdejar, florir e frutificar, viva, verdeje, floresça e frutifique. 3. Alguns, sobretudo, os estúpidos e os débeis por natureza, devem ser muito ajudados. 4. Não deve fazer-nos obstáculo o fato de vermos que alguns são rudes e estúpidos por natureza, pois isso ainda mais recomenda e torna mais urgente esta universal cultura dos espíritos. Com efeito, quanto mais alguém é de natureza lenta ou rude, tanto mais tem necessidade de ser ajudado, para que, quanto possível,
se liberte da sua debilidade e da sua estupidez brutal. Não é possível encontrar um espírito tão infeliz a que a cultura não possa trazer alguma melhoria. Certamente, da mesma maneira que um vaso esburacado, muitas vezes lavado, embora não conserve nenhuma gota de água, todavia, torna-se mais liso e mais limpo. Assim, também os débeis e os estúpidos, mesmo que nos estudos não façam nenhum progresso, tornam-se, todavia, mais brandos nos costumes, de modo a saberem obedecer às autoridades políticas e aos ministros da Igreja. Consta de resto, pela experiência, que certos indivíduos, por natureza muito lentos, depois de terem seguido o curso dos estudos, passaram à frente de outros, mais bem dotados. E isto é tão verdadeiro que o poeta afirmou: o trabalho obstinado vence tudo. Além disso, da mesma maneira que alguém na infância é belo e forte de corpo e depois se torna enfermiço e emagrece, e um outro, ao contrário, em jovem, é de constituição doentia e depois adquire força e cresce robusto, assim também se verifica com as inteligências, de tal maneira que algumas são precoces, mais depressa se esgotam e acabam por se tornar obtusas, e outras a princípio são rudes, mas depois tornam-se finas e muito penetrantes. Além disso, gostamos de ter nos pomares não apenas árvores que produzem frutos precoces, mas também árvores que produzem frutos de meia estação e frutos seródios, porque cada coisa é boa no seu tempo, como diz Algures o Eclesiástico, e embora tarde, acaba por mostrar, em determinada altura, que não existe em vão, porque é que então, nos jardins das letras, apenas queremos tolerar as inteligências de uma só espécie, ou seja, as precoces e ágeis. Ninguém, por conseguinte, seja excluído, a não ser a quem Deus negou a sensibilidade e a inteligência. Deve admitir-se nos estudos também o sexo frágil? Sim. 5. Não pode aduzir-se nem sequer um motivo válido pelo qual o sexo fraco, para que acerca deste assunto diga particularmente alguma coisa, deva ser excluído dos estudos, quer estes se ministrem em latim, quer se ministrem na língua maternal. Com efeito, as mulheres são igualmente imagens de Deus, igualmente participantes da graça e do reino dos céus, igualmente dotadas de uma mente ágil e capaz de aprender a sabedoria, muitas vezes até mais que o nosso sexo. Igualmente para elas, está aberto o caminho dos ofícios elevados, uma vez que, frequentemente, são chamadas pelo próprio Deus para o governo dos povos, para dar salutares conselhos a reis e a príncipes, para exercer a medicina e outras artes salutares ao gênero humano, para pronunciar profecias e exprobar sacerdotes e bispos. Por que é que então as havíamos de admitir ao ABC e depois as havíamos de afastar do estudo dos livros? Temos medo que cometam temeridades? Mas quanto mais lhes tivermos ocupado o pensamento, tanto menor lugar encontrará a temeridade, a qual normalmente é originada pela desocupação da mente. Todavia, com que precaução? 6. Todavia, de tal maneira que lhes não seja dado como alimento toda espécie de livros, do mesmo modo que há juventude de outro sexo, sendo deplorável que, até aqui, este mal não tenha sido evitado com maior precaução. Mas livros nos quais possam aurir constantemente com o verdadeiro conhecimento de Deus e das suas obras, verdadeiras virtudes e a verdadeira piedade. Rebate-se uma objeção. 7. Ninguém, portanto, me objete com as palavras do apóstolo. Não permito à mulher que ensine. Timóteo 1, capítulo 2, versículo 12. Ou com as de Juvenal na Sátira 6, que a mulher que se deita juntamente contigo não tenha a mania de falar ou de enrolar frases para construir entimemas, nem saiba todas as histórias. Ou com aquilo que, em Eurípedes, diz Hipólito: odeio a mulher erudita, para que em minha casa nunca se encontre uma
que saiba mais do que convém saber a uma mulher. Com efeito, Vênus inspira maior acústica às mulheres eruditas. Estas afirmações, repito, nada obstam ao nosso conselho, pois é nossa opinião que as mulheres sejam instruídas, não para a curiosidade, mas para a honestidade e para a beatitude, sobretudo naquelas coisas que a elas importa saber e que podem contribuir quer para administrar dignamente a vida familiar, quer para promover a sua própria salvação, a do marido, dos filhos e de toda a família. Outra objeção. 8. Se alguém disser, onde iremos nós parar se os operários, os agricultores, os moços de fretes e, finalmente, até as mulheres se entregarem aos estudos? Respondo. Acontecerá que, se esta educação universal da juventude for devidamente continuada, a ninguém faltará, daí em diante, matéria de bons pensamentos, de bons desejos, de boas inspirações e também de boas obras. E todos saberão para onde devem dirigir todos os atos e desejos da vida, por que caminhos devem andar e de que modo cada um há de ocupar o seu lugar. Além disso, todos os deleitarão, mesmo no meio dos trabalhos e das fadigas, meditando nas palavras e nas obras de Deus, e evitarão o ócio, causa de pecados carnais e de delitos de sangue, lendo frequentemente a Bíblia e outros bons livros, e estes prazeres muito doces atraem quem já os saboreou. E para que diga tudo de uma só vez, aprenderão a ver Deus por toda a parte, a louvá-lo por toda a parte, a aproximar-se dele por toda a parte. E deste modo, aprenderão a passar com maior alegria esta vida de misérias e a esperar com maior desejo e maior esperança a vida eterna. Acaso não é verdade que semelhante estado da igreja representaria para nós o paraíso, tal como é possível tê-lo na terra?